CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E você, Gilberto, quando é que troca de telefone? Bom dia, Bom Fernanda, bom dia, dia. ouvintes da CBN. Bom, eu troco, estou nessa faixa de 2 a 4 anos, viu? Quando começa a falhar a bateria, começa a ficar, os recursos não estão tão legais assim, aí está na hora de trocar o aparelho, viu? Pelo menos essa é a É, minha análise, viu? eu ia falar exatamente isso. Eu só troco quando a bateria começa a dar sinal de vida aí, ó, de que tá indo. Exatamente, viu, Fernanda? Bom, a gente aqui no Brasil, só uma curiosidade, né? A gente tem hoje registrados no Brasil 242 milhões de celulares, né, em uso no Brasil, segundo estatísticas daqui da Anatel. E a gente tem, né, ou seja, nessa conta, mais de um smartphone por habitante em 2022. Veja que tem muito telefone aqui no Brasil, né, espalhado, né, para isso. Inclusive, outra curiosidade, que a cada TV vendida no Brasil, vende-se até 3 celulares. Então, olha só com a preferência que o brasileiro tem pelo celular, é bastante coisa também em relação a isso. E aí, o que acontece é que a gente tem nessa compra do celular novo, né? Ou seja, quando saber, ou como é que a gente tem uma visão ou uma indicação de que está na hora de trocar o aparelho, né? Como saber então que está na hora realmente de partir para um modelo novo, né, de aparelho? Bom, é isso que a gente acabou de comentar, que até você falou também, Fernanda, é a bateria, né? Quando a bateria, a gente sabe que a bateria é um processo químico, que ela desgasta ao longo do tempo. Quando a bateria não dura o dia todo, né, no ambiente normal, você tinha um celular, a bateria durava o tempo inteiro, você carregava só à noite. Quando ela começa a ficar ruim no meio do dia, você tendo que usar lá o carregador de mão, ou tendo que usar um power bank, né, aquela bateria externa para carregar a bateria, aí começa a ficar mais complicado. Então, aí vale uma observação aqui. Se a bateria tá ruim, vale a pena dar uma olhada se o aparelho em si te atende ainda, né, como recurso de câmera, né, memória, né, ou mesmo processamento. Se o aparelho ainda te atende, é interessante dar uma olhada em quanto é que custaria a troca da bateria para uma bateria nova, né? Talvez seja uma questão interessante de fazer esse investimento menor do que trocar o aparelho por um novo, né, para isso. Outra indicação de que está na hora de trocar o aparelho é exatamente lentidão e travamentos, né? Se o aparelho começa a apresentar uma lentidão fora do normal, ou que não está te atendendo exatamente, ou dando resposta nos tempos que você precisa, ou travando, talvez seja a hora de também fazer uma análise se está na hora de trocar realmente o aparelho. Antes de trocar, exatamente em relação à lentidão e travamento, eu ainda teria uma sugestão, antes de investir exatamente num aparelho novo, de talvez fazer um backup do aparelho, dos dados que estão no aparelho, e fazer um reset para a configuração de fábrica e reinstalar os aplicativos que você mais usa. Talvez o problema seja que com a idade do aparelho, aquela questão de instalar e desinstalar aplicativos, acaba ficando uma situação ou um resto de configuração e acaba atrapalhando o funcionamento do aparelho. Então, talvez seja uma opção. Mas se ele está lento e está travando, e você já fez isso, né, de fazer um reset para a configuração de fábrica e não resolveu, talvez seja a hora realmente de trocar, né? Outra indicação é superaquecimento, quando o aparelho começa a aquecer demais, no uso comum do aparelho, né? Isso indica que algumas questões na parte lá de refrigeração interna, pasta térmica, que faz a parte de transmissão do calor para fora, né, do aparelho, começou a dar sinais que não está mais funcionando corretamente. Talvez seja na hora de trocar, né, o aparelho. Sistemas antigos, muitos aparelhos não recebem mais atualização, o que é um problema, tem falhas de segurança. Então, se o Android que você está usando ou o iOS que você está usando, né, no aparelho não tem mais atualização e está com uma distância muito grande do iOS mais novo, né, ou do Android mais novo, talvez também seja a hora de trocar, porque você vai ganhar em recursos, vai ganhar também em segurança nessa questão, né? E por último, se o aparelho que você tem não está te oferecendo mais o recurso que você precisa. A câmera é ruim, é lenta, o vídeo que é armazenado também está em baixa qualidade, ou a memória interna do aparelho também está limitando você a instalar novos aplicativos. Então está na hora também de trocar para um aparelho mais novo. Então algumas dicas aí para a gente ficar atento para saber exatamente se é a hora de partir para um modelo novo de celular, ou se a gente continua com o que a gente tem e faz uma revisão nele, né? Talvez trocando a bateria, né? Botando um cartão de memória para poder expandir a memória de armazenamento, talvez seja uma opção também.
É isso, e tem empresas que investem, né? Ao invés de você trocar a bateria ou você trocar a tela, eles te dão um bônus em relação ao aparelho que você já valia como defasado para um novo. Vale até mais a pena, Exatamente. tá? Exatamente. Tem várias empresas, tanto operadoras quanto até empresas comerciais que compram aparelhos usados, né, em bom estado, obviamente, né, e te dão um desconto. E operadoras te dão um desconto, por exemplo, na troca por um aparelho novo, né, da própria operadora. Até marcas também têm, algumas marcas têm esse tipo de promoção, que você entrega o seu aparelho antigo, trocando por um novo, e ele te dá um desconto, aí depende do estado de conservação e idade do aparelho que você está entregando, o desconto até é bem significativo, viu? Eu vi algumas opções aí no mercado e algumas têm descontos bem agressivos. Pois é. Mas tem aqueles também que trocam porque querem acompanhar a evolução, não é mesmo? Ah, sim, aqueles que querem sempre estar com o último modelo, modelo mais novo, né? É uma opção também, algumas pessoas fazem isso com o celular, obviamente sabendo que você está pagando bem mais caro. Esse aparelho, daqui a alguns meses, vai ficar com um preço bastante menor, né, do que isso. Por isso que é interessante você, talvez as pessoas que querem uma relação boa de custo-benefício, é comprar o aparelho que acabou de ser substituído. Então, você tem um aparelho novo, né, que saiu agora. A linha anterior, né, tem uma redução bastante significativa de preço. Então, talvez seja uma questão de comprar, né, se você não está interessado exatamente no último modelo, no modelo que acabou de sair, talvez seja uma questão interessante de você optar por esse aparelho. Pois é. Ô Gilberto, tenho aqui já algumas perguntas, né? E Vamos lá. algumas com relação, né, ao nosso tema de hoje e outras com dúvidas aqui, por exemplo, né, do Manolo. Reset de fábrica ou hard reset? Isso é a mesma coisa? Quando a gente fala de Manolo, smartphone? exatamente, é a mesma coisa. O hard reset ou o reset para as configurações de fábrica é a mesma coisa, significa a mesma coisa, que é você zerar o aparelho todo e ele voltar para a situação que ele estava quando ele saiu da caixa, né? Ou seja, por isso que chama de reset de fábrica, o hard reset, que é exatamente a configuração que ele estava quando ele saiu da caixa e veio da fábrica. O Erickson está opinando aqui sobre a troca, né, do smartphone, diz só troco quando ele realmente não funciona mais, o que dá em média de 2 a 4 anos, isso é máximo, viu? Também porque está durando tão pouco, né? Na verdade, assim, as baterias têm uma duração limitada também, e os fabricantes também já fazem aquela coisa que a gente já até comentou aqui no CBN Tecnologia, já no programa anterior, que é a tal da obsolescência programada. Ou seja, os aparelhos eles são construídos, né, para durar um certo tempo, até para você trocar, né, o aparelho com uma certa frequência, que é esperada pelo fabricante, para que você também alimente, né, a compra de novos modelos do fabricante. Então, tem isso também. Uhum. Olha, tem outros aqui que preservam muito, né, o aparelho. O Giovanni me diz o seguinte: eu conservo tanto o meu aparelho que eu só troco quando realmente ou ele não atualiza mais o Android ou a bateria, então efetivamente não tem mais solução. Nunca quebrei uma tela. E ele pergunta, onde que a gente vende aparelhos usados? Existe um mercado para isso? Existe mercado para isso, tem lojas que vendem, né? E nessas lojas, por exemplo, que eu comentei, essas empresas que até a gente comentou sobre uma empresa aqui que compra, acho que em alguns programas anteriores aqui a gente falou sobre isso, uma empresa que faz esse tipo de comércio, ele compra aparelhos antigos, faz um que eles chamam de refurbished, né? Que é a parte lá de revisão do aparelho, e revende. Então, tem lugares também que compram, né? Que é uma situação interessante para você reduzir também o lixo tecnológico, né? Um lixo que é tão agressivo para o meio ambiente, né? E você reciclando esses aparelhos, você acaba retornando esses aparelhos para o mercado, evitando a compra de aparelhos novos, né? E que aparelhos antigos vão parar no lixo comum. Uhum, tem mais participações, ó. Vamos lá. O Alex, e ele fala hoje da substituição, né, de aparelhos. Ele fala, por exemplo, um iPhone 13 hoje, você tem que desembolsar mais de R$ 10.000. Ele até colocou aqui 13 mil. E ele tem amigos que financiam isso em 2 anos. Está quase na hora de trocar de novo, né? Quando termina de pagar. Exatamente, né? Ou seja, é quase que você tem paga um leasing, né, do aparelho, chega no final, você compra um outro, né? Inclusive tem operadores que fazem isso, você paga um valor fixo por mês e a cada 2 anos você pode ir lá na operadora e trocar seu aparelho antigo por um aparelho novo também. Então, ou seja, tem até planos de operadoras que oferecem esse tipo de situação exatamente para quem quer ficar sempre com o último, né, modelo, né, disponível, utilizando sempre o último modelo daquela linha de smartphone.
Ele pergunta aqui, você acha que vale a pena um investimento tão alto desse? Olha só, se você realmente precisa desse tipo de recurso ou precisa ter esse tipo de acesso à informação ou ao dispositivo, talvez seja interessante ter essa questão, mas sabendo que você está pagando bem mais caro, né, dentro dessa situação. Tudo tem um valor, né? Ou seja, tem pessoas que valorizam isso e outras que não, que querem um aparelho realmente que seja funcional apenas. Uhum. O Max diz que não quer trocar tão cedo. O smartphone dele é um Moto G9 Power. Na opinião dele, é muito bom. Muito bom, um aparelho muito bom. E o Moto G9, ele tem uma garantia da Motorola, né, que quando ele foi lançado, ele tem a garantia de 4 anos de atualização do Android. A Motorola garantiu que ia ter pelo menos dali para frente 4 anos de Android, versões novas de Android para esse aparelho. Foi uma boa escolha. O Fernando diz, olha, por falar em troca, Gilberto, eu achei o S22 ultra muito quadrado. O S23 já está a caminho, acho que o Fernando não gostou não. E ele disse, olha, como tem diferença do 22, 22 Plus e 22 Ultra? É verdade, né? Tem muita diferença mesmo? Deles. Muita diferença, tamanho, performance, né? Tem bastante diferença também. E é um aparelho, assim, me pareceu bastante caro, né? Ou seja, tá na faixa do preço do iPhone também, né? Ou seja, talvez tenha aparelhos com um custo-benefício melhor do que ele no mercado. E o Leandro diz o seguinte, em algumas situações, aparentemente o telefone ele fica muito lento após atualizações do fabricante. E isso me faz pensar que o fabricante, ele meio que sabota propositalmente os telefones mais antigos para que a gente vá lá e troque por um novo. Essa é uma pergunta bem interessante e, inclusive, a Apple foi processada nos Estados Unidos por isso, né? Por uma das atualizações do iOS anteriores aí, tornou deliberadamente os aparelhos mais lentos para forçar os consumidores a trocar. Inclusive, ela foi condenada e teve que pagar uma indenização por causa disso lá. Mas, em geral, né, ou seja, não é exatamente esse o motivo da lentidão do aparelho. O que acontece é que as versões mais novas dos sistemas operacionais, por terem mais recursos, né, e mais funcionalidades, elas são maiores e exigem mais o hardware. Por isso que tem a tendência que quando você faz uma atualização do sistema operacional, ele vai ocupar mais espaço na memória, então vai deixar menos espaço disponível para os programas e vai também tornar o aparelho, em geral, né, não é regra, mas em geral, um pouco mais lento também. Uhum. Mais uma pergunta aqui, olha, eu comprei um temporizador para carregar a bateria no intervalo de 15 minutos, em intervalos de 15 minutos. É uma tentativa de evitar o aquecimento no carregamento. Isso funciona? Fiz certo? Pergunta aqui. Olha só, assim, funciona, ele não vai ter o aquecimento, mas na verdade, se o carregador é um carregador adequado para aquela marca e modelo do seu smartphone, e você coloca o smartphone para carregar dentro de um local que seja, assim, não seja abafado, né? E sem a capinha, muitas vezes a capinha também prejudica um pouco essa transmissão do calor do aparelho para o ambiente externo, ele vai aquecer um pouco, mas não é nada absurdo e está dentro dos parâmetros que o fabricante estabeleceu. Então é só ter um carregador que seja mesma marca e adequado para o seu modelo de celular, né, ou de smartphone, e tentar não colocar a capinha enquanto ele estiver carregando. Isso já ajuda bastante. Pois é. Bom, antes do repórter CBN a gente iniciar o Viralizou, a gente está falando da troca de celular, né? E a gente sabe que para muitos é um investimento que é altíssimo, né? Aí tem uma matéria no G1 que está repercutindo muito hoje, que foi na Bahia, né? De um assaltante que decidiu devolver o celular para uma atendente de pizzaria que estava sendo assaltada. Isso aconteceu, né? Região metropolitana de Salvador, foi ontem, terça-feira. E ele decidiu por devolver o celular da atendente após ela pedir por favor e dizer que o aparelho ainda não estava nem quitado. Aí ela disse, é iPhone, moço, para que você quer? Por favor, eu estou pagando, por favor. E o cara devolveu. Olha só, felizmente ela encontrou ele disse, um ladrão que tinha... vai, respondeu o homem antes de entregar o celular.
Felizmente ele encontrou um ladrão que talvez tenha se arrependido aí de ter roubado o celular da vítima aí, né? Felizmente. Infelizmente não é o que acontece em grande parte das situações como essa. Pois é. E essa história aqui, que é um iPhone, moço, assim, antigamente tinha essa história, né, de que você não vai conseguir fazer muita coisa com o iPhone. Assim, o iPhone, o Android agora também já tem funções que bloqueiam bastante o acesso ao aparelho quando bem configurado. Então, antigamente ele tinha essa ideia, né, de que o iPhone era muito mais difícil de invadir, né? Hoje em dia não está tanto assim, na verdade eles estão bem equivalentes, quando bem configurados, né? Isso aí. Bom, então, para o Repórter CBN, a gente volta com o Viralizou.